que o São Paulo concretizou a venda de um atleta e essa grana vai lhe permitir buscar pelo menos um meio atacante com dinheiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora, ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, o São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10. E Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. Nicola, tem informação de mais diretores do São Paulo que vão sair? Rodrigo, eu estou atrás dessa história já há algum tempo. A tendência é que o Harry Macis, o novo presidente do São Paulo, faça movimentos discretos. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, não vai fazer uma grande reformulação nesse primeiro momento. Ele já conversou com todos os líderes das pastas, com os executivos, com os diretores, para entender um pouquinho da situação. Ele já sabia basicamente como estava rolando, porque ele é do conselho de administração, ou seja, ele tinha uma noção básica das coisas, mas aí ele quis ouvir do executivo, por exemplo, do Márcio Carlo Magno, do outro cara do financeiro. Ele fez reuniões com todos esses caras nos últimos dias. O que a gente pode assistir nas próximas horas, ainda nessa semana, isso ainda não é oficial, é só uma possibilidade, é a chance de o Macis, o novo presidente do São Paulo, colocar um diretor de futebol. Reparem que não é alguém remunerado. Sabe aquele cara que vem do conselho, tipo o Carlos Belmonte? Existe essa possibilidade de o São Paulo ter um diretor institucional para trabalhar ao lado do Rui Costa, que vai seguir como executivo de futebol. Tá bom? São Paulo tem proposta para algum meio. São Paulo está negociando com vários no mercado. Vários, Tomás. E assim, o que eu ouvia do São Paulo é que o São Paulo tinha algumas prioridades para a temporada. Era um zagueiro, o Dória foi contratado. Era um lateral direito, o lateral foi contratado, embora ainda não tenha chegado jogador do Mirassol. São Paulo queria um volante, o Danielzinho foi contratado. São Paulo queria um meia e um ponta, né? O camisa 10 ainda não chegou. E esse é o grande problema, a dificuldade financeira. O São Paulo tem feito movimentos. Contratou o Coronel também, goleiro que nem fazia parte dos planos, nem era a primeira intenção. Aí apareceu uma oportunidade de negócio sem gastar tanto dinheiro. O problema em relação ao meio atacante é que custa caro. Então, por exemplo, o Cauli, Bahia não topa liberá-lo por empréstimo. O Zenon, o Boca só topa negociá-lo em definitivo para clubes do Brasil. O Julian Fernandes, proposta de empréstimo, também não avançou. São Paulo, agora com a venda do Rodriguinho, essa notícia é importante, com os 3 milhões de dólares que vai receber de forma parcelada, São Paulo imagina que possa ser capaz de fazer ou utilizar parte dessa grana para avançar na contratação de um meio atacante, beleza? Boss, não, é Bas mesmo. Boa noite, Nicola, gosto muito das suas lives. Dá um toque na diretoria de São Paulo sobre o Alanzinho. Seria uma boa oportunidade de mercado. Vou fazer isso agora, tá? Deixa eu mandar uma mensagem. Jogador da base do Palmeiras, que está em fim de contrato. Vamos lá. Mais perguntas, dúvidas? Saúde, Nicola, boa noite. Tem uma especulada com o Diego Fernandes, se mesmo depois dessa bagunça toda no São Paulo, ele e o grupo ainda mantém interesse na SAF tricolor. Gabriel Vitor, vou te dizer o que eu tenho ouvido de pessoas que conheceram as intenções do Diego Fernandes. O São Paulo tem convicção de que o Diego Fernandes não tem capacidade de investir nem um terço daquilo que ele promete ou sugere,
e que ele está usando o São Paulo para ganhar minutos de fama. E ele aparece entregando a camisa do São Paulo para um famoso qualquer, na Fórmula 1, algum dirigente, enfim, e ele segue com os seus minutos de fama. O São Paulo tem convicção de que ele não é capaz de sustentar a possibilidade de avançar com um projeto real, que possa fazer do São Paulo um time vencedor, tá bom? O Igor Melo, fala, Nicolau, algo sobre Alan e Marcos Antônio. Igor, não vou citar o nome da fonte, mas eu perguntei para uma pessoa do São Paulo hoje à tarde como é que estava a questão do Rodriguinho, a pessoa deu detalhes, 3 milhões de dólares e 20% do valor de uma venda futura. Eu perguntei o Alan e o Marcos Antônio, você já tem proposta oficial? A resposta não. No Flamengo ainda não fez proposta oficial, o Flávio ficou de esperar o fim da eleição do Júlio Casares para tentar avançar nessa história, até agora nada, tá bom? Procede que o São Paulo consultou o Cauli, procede. O São Paulo fez uma consulta ao Cauli, jogador que pertence ao Bahia, o Bahia só topa vendê-lo, negociá-lo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Estou estreando hoje aqui o meu, nem sei como é que chama aqueles geradores, não é gerador, né? Enfim, e agora eu vi que piscou a luz, se eu não tivesse trazido esse coisa para cá, a gente teria caído, mas não caímos, felizmente. Nick pergunta para o São Paulo sobre Alan do Moreirense. O Luiz Gustavo é quem está querendo saber essa. Deixa eu ver quem é Alan do Moreirense, enquanto eu espero uma resposta do pessoal do São Paulo sobre o que eu perguntei do pessoal do São Paulo, sobre se o Zenon está indo para o Alavés. Alan Moreirense, 25 anos de idade, meio atacante. 18 jogos, 2 gols e 5 assistências. Tem contrato só até junho, tá? Tá no Moreirense há um tempão, jogador formado na base do Palmeiras. Depois jogou no Guarani, no Operário. Deixa eu ver quem é o empresário dele. Tem até mais uma do São Paulo que eu esqueci de contar para vocês. O São Paulo consultou nas últimas horas, Cauli, meio atacante do Bahia. A ideia do São Paulo era empréstimo com opção de compra, basicamente como o São Paulo tem feito com quase todas as suas investidas, e a resposta foi de que não há negócio nesses termos, tá? O Alan, se eu não me engano, é o Alanzinho. 4 milhões de euros a avaliação dele, mas certamente ele não vale isso hoje, porque está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Ele é representado por quem é o empresário dele? Caramba. 1,65 m de altura, 25 anos de idade. Repito, pode assinar pré-contrato para sair de graça, tá? Não consegui descobrir quem que é o empresário do Alan. Empresário Alan Moreirense. O empresário de Alan, meio-campista de Cidade, é o Juan Figuer. Não, então não é o Figuer, porque o Figuer já morreu, né? Do grupo Figuer. Inicia sua carreira desde os tempos de base. Tá. Leonardo Limeira da Silva Filho, Zenon é muito perto do Alavés, segundo a imprensa argentina, e cai por terra a narrativa de que seria uma operação difícil, pois sairá por empréstimo. Enfim, deixa eu ver se isso é correspondido lá pelo pessoal do São Paulo. É que assim, né, o Leonardo, tem muito jogador que prefere se mudar para a Europa do que se mudar para o Brasil. Jogador argentino, enfim. O presidente está dizendo que já me liga já. Sabe se o Zenon está mesmo indo para o Alavés? Com detalhe, né? Essa negociação do Alavés e do Zenon, ela é antiga. Acabou não acontecendo e atribuem uma queda técnica do Zenon a essa negociação frustrada, tá bom? Procede que Fernandes, Alan, Zenon tem proposta? Tomás, bora lá. Atualizações sobre o São Paulo. O Rodriguinho foi vendido nessa segunda-feira. O São Paulo só aguardava a situação do presidente, do Júlio Casares, se haveria impeachment ou não, para finalizar a transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Operação de 3 milhões de dólares com o São Paulo mantendo 20% do valor de uma venda futura, tá? Então esse negócio está fechado, e com os 16 milhões de reais que o São Paulo vai faturar dessa transferência, o Tricolor imagina ser capaz de avançar na busca por um meio atacante. E é aí que eu começo a responder a dois dos nomes que você citou, nos nomes, né? O Julian Fernandes. O São Paulo analisou, buscou
e gostou no mercado de dois nomes, do Julian Fernandes, que é um meio atacante argentino do New York City, e do Kevin Zenon, que é um meio atacante do Boca Juniors. Ambos os jogadores receberam propostas de empréstimo com opção de compra. E tanto o New York City quanto o Boca não gostaram das sugestões. Eles querem receber o dinheiro. Diante desse cenário, o São Paulo analisa a possibilidade de repassar parte desses 3 milhões de dólares a que terá direito para tentar avançar em uma dessas duas contratações. Sobre o Alan, hoje à tarde, para confirmar essa negociação do Rodriguinho, eu conversei com uma pessoa de São Paulo e a pessoa estava explicando que até agora o Flamengo ainda não oficializou proposta oficial, tá bom? Olha, não quer ninguém do Corinthians, nem o Memphis, Magoou. nem o Hugo. Que boa, Crespo. Edu Dracena, e aí? Esse discurso de que não quer ninguém do Corinthians, que se ele quiser, ele que vai, e agora? Esse discurso a gente já conhece. Você acha que ele vai falar que quer alguém do Corinthians? Ele não vai chegar lá numa entrevista coletiva e falar, não, eu quero o Memphis, quero o Garro. Ele não vai fazer isso, até porque, como que ele vai olhar para os atletas? São Paulo é melhor. Porque vai olhar para os seus atletas e, pô, quer o jogador do outro time? Então, acho que esse discurso é politicamente ali para não ter nenhuma questão de polêmica nem nada, então a gente até entende. Ele não ficou magoado, ele ficou magoado. Mas o São Paulo precisa de reforço. São Paulo precisa sim, porque se o Alisson sair realmente, é um jogador importante, é um jogador já experiente, que pode ajudar muito o São Paulo. Agora, se de repente o atleta não quer mais ficar, de repente indo para o Corinthians, vai ser muito boa a contratação dele, sim. Eu já não concordo, porque hoje, através da tecnologia, se a gente vai fazer uma compra na internet, a primeira coisa que a gente faz é verificar a procedência do site. E aí você verifica a procedência. O Corinthians não paga ninguém. Não paga ninguém. Então como você vai vender um jogador pro Corinthians? Quem paga é o São Paulo. É certeza de calote. O sujo então, falando mal lavado. Dispensa. Sissi tá no Real Madrid. Dispensa. A questão é o histórico. O São Paulo não tá devendo pra ninguém. Não. O São Paulo tem transfer ban? Não tem transfer ban. Tem transfer ban. Você me prove ao contrário. Então vamos lá. Sissi. Mas, gente, vender um jogador como o Alisson pro Corinthians, o principal rival, é uma boa? E outra, tá não tem outro time? Nossa Senhora. Todos os clubes buscando esse discurso Porque o Alisson não é que ele queira só jogar no Corinthians. O Alisson quer trabalhar com o Dorival, que foi o último melhor, grande momento dele na carreira. Tá aqui um exemplo. Pô, eu saio do Santos, vou para o Corinthians, que é o maior rival. Do Corinthians vai para o Palmeiras. Eu acho que isso aí é questão mais do jogador. Entendeu? Aí, de repente, o que... Aí você sabendo que o time não vai pagar, você vai? Não, mas aí a questão que o treinador fala assim, ó, eu confio em você, vem aqui, você vai jogar. E o jogador quer jogar, Cicinho. De repente não tá pensando nem no dinheiro. Então por que não fica batendo na tecla que o jogador tem que receber, que tá com salário atrasado? O jogador tem que receber, rapaz. Claro que tem. E o clube que tá vendendo também. Mas você assim, o Alisson é um baita no profissional. A melhor versão do Alisson foi com o Dorival no São Paulo. 23 ele jogou muita bola. Começou bem em 24 também, só que aí se machucou, teve toda aquela situação. Pô, é um cara que não está sendo utilizado, talvez da forma que a qualidade dele precisa ir no São Paulo, porque também chegou o Danielzinho, tem Pablo Maia, Marcos Antônio, que é um grande jogador. No Corinthians, na minha opinião, é uma boa contratação pro Corinthians e é uma boa pro Alisson no lado profissional dele. Mas aí o São Paulo de mãos beijadas, de bandeja, vai entregar aqui, o Alisson. Mas você acha que o Alisson vai chegar no Corinthians e vai ser titular? Vai. Eu No acho. lugar de quem? Ué, ele entra no lugar... O Martínez tá fora, ele entra... Ranieri e Martínez, o Ranieri Alisson O Dorival, se ele for mesmo pro Corinthians, ele é titular, pode ter certeza. Renato, só uma coisa. Não sei se vocês interpretaram a entrevista do Crespo. Porque Vamos uma coisa interpretar. o que ele quis dizer? Que quer dinheiro. Que o Alisson talvez não esteja mais tão interessado em permanecer no São Paulo. E deixou claro, aqueles que quiserem lutar pelo São Paulo, eu vou ficar, quero e tal. Aqueles que têm outros interesses, estão pensando diferente, podem ir embora, eu abro mão e tal. Então, essa é a questão. Talvez o Alisson esteja descontente. Talvez não está, doutor. Não, mas eu tô pondo, talvez que eu não conversei com ele. Isso. Então, ele pode estar descontente. E aí, tendo o Dorival como seu pai aí como treinador, teria interesse em trabalhar com o Dorival. Se fosse o Palmeiras, ele teria interesse em trabalhar com o Dorival no Palmeiras. Então, esse é o ponto. Então, o Crespo está dizendo, fiquem aqueles que quiserem ficar. Agora, dar de graça não vai dar. Quer o Alisson? Paga pelo Alisson. O Everton Guimarães tem uma solução, é isso? Para resolver esse Pagar o imbróglio? jogador, pô. Qual é o papo, Everton? Tenho, Renata. Bom, a primeira coisa é que se o Dorival pegou o telefone, ligou pro Alisson e falou vem pro Corinthians, é porque já tem jogador no Corinthians sendo ameaçado. Porque se o Dorival ligou, não ligou para falar, bom, você está compondo elenco aí, vem compor elenco aqui no Corinthians, obviamente. Né? Então, se o Dorival ligou para ele, é porque deve ter garantido para ele que ele vai ser titular. Eu precisava muito de que Ronaldo e Cicinho dividissem a tela comigo, porque eu,
eu, governador do estado de Minas Gerais, o verdadeiro governador, tenho a solução para um problema que está aí no estado de São Paulo. E eu vou dar agora. Muita atenção, 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 atenção. Vamos fazer o seguinte. Ô Cício, manda o Alisson, libera o Alisson. Tá? Pode liberar. Rona. Só que é o seguinte, Cício, você libera o Alisson, mas manda a mala de boleto. Não, é o seguinte, vai receber? Não vai. Vai receber, Rona? Não vai. Mas vai ter que trazer boleto? Mas não. Pelo menos... Traz o futebol, boleto não. Vai receber... Não. O Cício vai mandar o Alisson e a mala de boleto. Você não vai pagar, porque vocês não pagam. Ele não recebia. Então tá ali, ó. Ele não recebia. Feliz no meio de tudo isso. Vai ter um treinador feliz, porque vai ter o pupilo dele. Né? Os boletos não vai resolver nada, porque não vai pagar. Não Agora, vai chegar. Deixa eu contar uma coisa. Você falou, você falou que o São Paulo deve ninguém. Você falou que o São Paulo não deve ninguém, mas pelo menos vai diminuir os boletos lá, né, Que time que ele tá Isso segue pro olho de peroba nele. Agora, gente, não dá pra negar que a coisa tá quente, tá. Nem relacionado ele foi pro Clássico. Não, ou seja, ele foi afastado do Clássico. O interesse é dos dois times. Começo de temporada. Mas sabe o que é o pior de tudo? Você gostaria que o Alisson jogasse no Corinthians? Eu gostaria, mas ó, o pior de tudo é um cara intermediar essa conversa devendo pra todo mundo também. Porque o galoteiro não paga ninguém. Ele tá falando de mim do Cicinho. Como se o time time inteiro entrou na justiça, velho. E ele tá falando do nosso time. Você é um cara de pau, Everton, também. Olha de peroba neles, negão. Os caras de pau, peroba neles. É isso, pelo amor de Deus. E você também tem Capelani, você quer resolver esse também, imbróglio? Você que geralmente tem saídas, soluções muito boas. Cara, manda pro Atlético Paranaense e a gente entrega qualquer outro de lá. Pode O fazer Luiz uma boa Gustavo troca. tá chegando. Olha, eu vou falar pra você, velho. Diante da situação que o Atlético tá, o Luiz Gustavo é um bom reforço. Perdeu o clássico em casa, irmão. O Luiz Gustavo, inclusive, hoje, seria titular. Só não renovou o contrato com o São Paulo porque ele buzinou na diretoria. Fez algo correto. Teve corrones, coisa que muita gente não tem no São Paulo. O Rony tá no titular na zaga, titular na zaga. Titular, seria facilmente. É assim, Capelanes, desse jeito, um rápido e rasteiro. Cicinho, tá bom pra você? Não. Mandar o Alisson pro Atlético Paranaense, por exemplo? Não. Leva o Raul. Eu sou a favor da comissão técnica sentar com o Alisson, porque estão todos os times reforçando para que o ano é diferenciado na questão do calendário, para você ter peças de reposição. E aí você deixa um jogador da qualidade do Alisson sair. La Plata, Cicinho, La Plata. Não, que La Plata? La Plata tu joga lá na Arábia, lá, sei lá. A questão é você ter peça de reposição tá um campeonato longo. O Alisson é importante pro São Paulo. Estudiantes agora joga na Arábia, é isso? Não é Mas se é tanta briga no Inter, também pode La jogar. Plata joga né? no Flamengo. Já passou pelo Grêmio, não foi tão legal, agora quem sabe vai ser feliz no Sul.